Mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Olha, como mãe de 3 filhos, eu sei muito bem o que é passar o dia com o filho fazendo para casa. Tem dia que é muito difícil. As crianças não querem fazer o para casa, enrolam, ficam nervosas, aí a gente fica nervoso também e vira aquela confusão. Então vamos saber, em algumas cidades mineiras, como é que as famílias estão lidando com esse momento? Gente, nós acabamos de chegar aqui na casa da Suelen. Ela tem 3 filhos, ela trabalha como diarista e tem uma rotina bastante pesada. Só que ela contou pra gente que o filho dela que dá mais trabalho no momento de fazer o para casa é o Nicolas. Ele tem 7 anos, ele tá aqui agora e tá no momento crucial, que é aquele em que ele tem que sentar para fazer o dever de casa. Vamos ver como que é essa história aqui com a Suelen e o que ela passa para conseguir fazer com que o filho faça o dever? Vamos ver. Chegamos! Olá, Suelen, tudo bem? Tudo jóia. Estamos invadindo a sua casa, com licença, viu? Então, gente, como eu contei para o pessoal em casa, a Suelen tem uma rotina realmente bastante agitada. Você é mãe de 3 filhos, né, Suelen? Isso. Vamos caminhando comigo aqui. É o mais velho, que tem 11 anos. Tem o do meio, que é o Nicolas, que eu contei para vocês que estaria aqui no momento de fazer o dever de casa. E tem o mais novinho, que tem apenas 4 anos. Só que a Suelen me contou, gente, que o Nicolas é o que mais dá trabalho na hora de fazer o dever. Por quê, Suelen? Interesse, não gosta de fazer o dever, não tem vontade nenhuma, dá trabalho demais para fazer o dever. O que ele alega? Que quer brincar, mãe, eu quero água, mãe, eu quero ir no banheiro, ele quer tudo menos fazer o dever. E nossa, muito difícil fazer sentar e fazer o dever todos os dias. Aí a avó ajuda, colabora, o irmão também ajuda. No final sempre sai o dever, mas dá muito trabalho. É verdade, Nicolas, você gosta ou não de fazer dever? Não, Não mesmo? Olha a sinceridade, gente. Não gosto. Por quê, Nicolas? porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas brincar não dá trabalho? Não, Só fazer dever que dá. é. E na sala de aula, você presta atenção na aula ou faz muita bagunça? Presta atenção na aula. É só aqui em casa mesmo que você não gosta de pegar firme no lápis e no livro? É. Na escola você faz tudo direitinho. Uhum. O que você preferiria, assim, estar fazendo na hora do dever? Brincando Brincando de quê? de tocar Tocar? O que você gosta de tocar? flauta. Flauta? Então você prefere tocar flauta do que fazer dever? É. Você me falou que sua rotina é apertada. Por quê? Conta pra gente um pouquinho como que é o seu dia a dia. Levanto cedo, vou pro trabalho, aí tenho que deixar eles aqui na avó, porque estudam à tarde. Aí fica com a avó, vou pro trabalho, e quando chega à tarde, já tá todo mundo cansado do dia todo, da rotina, acordar cedo. Aí ele faz também o conservatório, então já tem atividade para fazer ao longo da semana. Então, essa é a desculpa maior, que tá cansado para fazer o dever. E eu também. Ele chega a mentir? Às vezes, O que ele fala? bom de história. Mãe, minha barriga tá doendo. Mãe, todas as desculpas. Sempre tem uma mentirinha, uma desculpinha. E é o que, assim, normal de criança. Agora fala aqui pra mim a verdade, assim. A mãe chega a perder paciência em momentos que tem que ter por conta desse cansaço, dessa rotina. Você acha que isso também atrapalha, fazendo assim um exame de consciência? Sim, claro. Às vezes não tem como não ficar extremamente nervosa, estressada, alterar, porque não é fácil. Me conta uma coisa, Suelen. Ele teve já... Por que você procurou um neuropediatra? Ele teve dificuldade nos exercícios? Ele estava indo mal na escola? Ou você percebeu atitudes dele dentro de casa? O que te fez procurar esse profissional?
O comportamento. Assim, a criança não tem interesse, fica frustrada porque não consegue acompanhar os coleguinhas. Aí foi ficando cada vez mais difícil para ele. E o mal físico, né? Que é roer unha, tá sempre nervoso, tenso, com a mão suando. Aí levei no médico. E aí já fez o diagnóstico, fez exame, já começou a testar o remédio até acertar o ponto que era ideal para ele e agora ficou tudo bem. Bom, aqui em Varginha a gente mostrou a história dessa família, da Suelen, do Nicolas, mas será que tem histórias parecidas em Montes Claros e em Juiz de Fora? Vamos ver? Aqui em Montes Claros nós também encontramos uma mãe em uma situação bem parecida. A Ellen é jornalista e mora aqui nessa casa com os filhos de 8 e 11 anos. Ela sai todos os dias de manhã para o trabalho e fica praticamente o dia inteiro fora de casa. O Bruno e a Heloísa estudam no período da tarde. Ellen, conta pra gente aqui como é a rotina de vocês no dia a dia, logo de manhãzinha, quando todo mundo levanta. Então, a rotina nossa de manhã, quando eu saio logo cedo, eles ficam dormindo. Porque como eles estudam à tarde, eu saio muito cedo, eu não gosto de acordar, não. Eu prefiro deixar dormindo mais um pouquinho para descansar. E também eles levantam, vão brincar, vão conversar com os amigos, assistir televisão. Então, de manhã, eles têm a manhã livre para fazer o que eles quiserem. À tarde, né, vão para a escola. E à noite, quando todo mundo chega, eles da escola e eu do trabalho, aí a gente vai fazer toda a nossa conversa, né, necessária para levar o resultado no dia seguinte. Então é nesse momento que vocês se reúnem e começam a discutir principalmente sobre as tarefas escolares, é isso? Isso mesmo. Eu oriento o Bruno e a Heloísa a fazer os deveres de casa, mas não é só isso não. Eu também tenho que preparar o almoço, a comida do dia seguinte, eu sempre deixo pronta à noite para eles. Às vezes precisa lavar um uniforme, consertar alguma coisa que não está legal, comprar um caderno, todas as rotinas mesmo, tudo que a gente discute à noite é para deixar para o outro dia o planejamento tudo certinho para não dar nada errado. E como você consegue conciliar tudo isso? Trabalho, os afazeres da casa e também se preocupar com a educação dos filhos lá na escola. Como é que vocês fazem? Se comunicam? Não é fácil. Na verdade, a gente tem que se desdobrar para poder dar conta. Eu não consigo não me ver como profissional. Eu gosto muito do meu trabalho, mas eu também não posso deixá-los sem assistência. Então, eu procuro dividir bastante essas coisas na minha cabeça para não faltar o cuidado de ensinar a tarefa, mas também o carinho, né? Verificar se precisa levar ao médico, ao dentista, adular, beijar, abraçar, brincar, que não é só o dever de casa, também tem essas outras questões que eu falei. Você estava me dizendo agora há pouco que tem uma pessoa que te ajuda também dentro de casa, né? Sim, eles ficam com uma babá na parte da manhã, ela encaminha eles para a escola no período da tarde. E às vezes, quando eu não estou em casa, que eu não posso dar essa assistência que eu te expliquei, ela também me ajuda nesse sentido. E o pai também ajuda, sempre vem, dá algumas orientações. A gente vai fazendo essa comunicação por telefone, WhatsApp, para que tudo saia de acordo com o combinado. E as matérias do dia de hoje são sobre matemática e inglês. A Heloísa está aprendendo mais um pouquinho aqui de matemática. Heloísa, me conta aqui, a mamãe está ensinando tudo direitinho? Tudo direitinho. Ela faz tudo com muito carinho e amor. Todo dia quando chega da aula, a gente vem aqui para estudar e ela ajuda a gente nas tarefas. Muito bem. Bom, estamos vendo que nessa família, né, a mamãe Ellen está dando conta do recado, mesmo com essa rotina, com essa correria. E será que em Juiz de Fora nós também vamos encontrar exemplos como este aqui? Vamos ver com a Michele Pacheco. Júnior, aqui em Juiz de Fora, a gente vai contar a história da Mônica. Ela é jornalista e trocou aquela rotina agitada das redações pelo trabalho em casa. O motivo? Ficar mais perto do Bruno, de 5 anos, e do Gustavo, de 2. Os meninos estão naquela fase em que começam a descobrir a importância do dever de casa. E para a mãe, esse é um momento muito especial. Eles estudam à tarde e pela manhã a família fica assim, reunida na mesa. É um desafio diário, Mônica? É um desafio enorme, né? Porque, assim, as crianças têm demandas diferentes, né? Estão em fases diferentes. Eu sei que essa fase do Bruno é muitíssimo importante, embora... Peraí, amor, deixa eu... E ainda tem esse detalhe, né? Os dois dividindo a atenção da mãe. Exatamente, porque o colo, quando um precisa do colo, o outro, de repente, precisa também, né? Mas eu sei que é uma fase muito importante para o Bruno, porque, embora não exista uma cobrança ainda grande, academicamente falando, mas, assim...
eu sei que é aqui que a gente planta as sementes que são tão importantes para o futuro dele. Então eu faço, de fato, na medida do possível, tento a gente estar junto, apesar de ter muitas coisas para fazer, tento me concentrar, que seja por uma meia hora, não precisa de mais que isso também, por enquanto, né? Uma meia hora de atenção a isso, que eu acho que é muito importante. A gente tem que lembrar que, além da função como jornalista, como mãe, a Mônica também é dona de casa. Equilibrar todos esses desafios é complicado. As experiências de vida, ela colocou nesse livro aqui, ó, A Equilibrosa. Quando você pensou em escrever esse livro, qual era a sua intenção? Eu queria compartilhar histórias, assim. Esse livro nasceu junto com a maternidade na minha vida. Assim, quando, né, isso já tem um tempão. Não escrevi em 2011, me tornei mãe em 2011 e percebi lá que as coisas iam mudando, a minha pauta ia mudando. Eu trabalhava com assuntos completamente diferentes e esse, de repente, passou a ser o meu assunto preferido. Né? Era o que eu queria saber, era o que eu queria conversar, era a troca que eu queria fazer com as pessoas. E aí, naquela época, eu não tinha condição de fazer isso, porque eu tinha uma rotina de trabalho muito apertada, mas aos poucos foi criando condições e eu comecei na internet. Em 2014, eu criei um blog que tem esse nome, equilibrosa.com, onde eu publico os textos e como a receptividade era bacana, as coisas foram crescendo, eu fui vendo que tinha cara de livro, e aí aqui está o livro com esse objetivo, de contar histórias, de dividir, né, de poder chegar a outras pessoas, inspirar outras pessoas, eu espero, e ser inspirada por essa troca também, que é muito bacana. Como mãe e como profissional, você acha que essa sua estratégia de dividir o seu tempo, ela faz bem para você? Eu acho que sim, é a possibilidade que eu tenho, né? Assim, é a forma que eu tenho de lidar hoje. E eu acho que funciona, né? Assim, é claro que mãe, todas nós, a gente carrega, né, toda aquela vontade de que ainda pudesse ser um pouco melhor, né? Eu queria ter mais tempo para os meus filhos, mas eu queria ter mais tempo para o trabalho. Então a gente não está nunca 100% satisfeita. Mas acho que da forma que está, eu consigo seguir bem. Muito obrigada. Angélica, a gente mostrou aqui 3 casos diferentes, 3 estratégias diferentes. Ao contrário da Mônica, eu como mãe com uma filha de 6 anos, eu trabalho com ela na parte da tarde, que no caso da Olivia é quando ela funciona melhor, tem mais concentração. De manhã ela fica meio sonolenta. Agora fica sempre a dúvida, né, Mônica? O que está certo? Será que existe uma fórmula correta de lidar com esse momento tão especial na vida dos nossos filhos? Eu te repasso a pergunta. Bom, é assim na casa de todo mundo, né? Pois é, então agora nós vamos pedir ajuda para um super profissional, um educador, um consultor educacional, Marco Silva, que vai nos ajudar sobre o Para Casa na coluna de Educação de Filhos. Agora nós estamos aqui com o consultor educacional Marco Antônio Silva e ele vai nos dar uma luz, Marco, na questão do para casa, o momento tenso para pai e mãe. É esse tal de para casa, não é? E para os filhos também. Para os filhos também, né? Logicamente. Pois é, mas esse para casa, essa atividade em casa, ela é realmente importante nesse processo pedagógico da criança? Importante é, estudar em casa é muito importante. A gente tem que questionar como se estuda em casa. E questionar também como são os para-casas que os estudantes recebem, muitas vezes, né, Angélica? Mas estudar em casa sempre é importante, estudar sempre é fundamental. Sim, mas a quantidade de exercícios que esses meninos têm, às vezes crianças pequenas estão tendo uma quantidade exagerada, né, de para-casa. Inclusive, uma coisa que nós já comentamos na vida por aí afora, que até um caso meu pessoal, meus filhos tinham para casa nas férias. Como assim? É necessário assim essa quantidade, horas a fio de estudo? Pois é, olha só, vamos entender um pouco como que algumas pesquisas mostram essa dinâmica, Angélica. De alguma maneira, a sociedade brasileira, as famílias entendem que a boa escola é aquela escola que dá muitas tarefas para o estudante realizar. Em São Paulo, teve uma pesquisa recentemente feita num condomínio, e aí a pesquisadora foi perguntar aos pais sobre as escolas no entorno desse condomínio. O conceito de escola fraca e escola forte, dentre outras coisas, era: a escola fraca é aquela que os meninos rapidamente terminam as atividades e vão brincar lá no playground. A escola boa é aquela que dá muito para casa, o menino pouco tempo tem de brincar. Então esse conceito até pressiona muitas escolas aí, por causa dessa disputa mercadológica que a gente sabe que existe, a exigir muitos para-casas dos professores para que o estudante faça em casa, para às vezes as famílias entenderem que a escola é uma boa escola. E às vezes o problema está aí.
não é a quantidade que vai determinar a qualidade do aprendizado em casa, Angélica. Sim, pois é, mas aí entra uma outra questão também. Quer dizer, dentro desse condomínio que você está dizendo, os pais estavam avaliando a qualidade da escola pelo tempo que a criança brincava, mas o brincar também não deveria fazer parte da rotina pedagógica que eu estou falando, não da família. Sim. Mas a escola também não tem que se preocupar com esse momento da criança? Sim, o brincar, o lazer faz parte da vida de todo mundo, inclusive dos adultos, né? Sobretudo, então, das crianças e adolescentes, ter esse tempo para a vida, para outros espaços que também são de aprendizado. O que acontece muitas vezes, Angélica, é que nessa pressão grande de ter muito para casa, muitas vezes os para casa são repetitivos. Muitas vezes existem perguntas que não são tão inteligentes. Então vamos pegar um exemplo na matemática. Só para encher o para casa, só para ter muito... Sim, para cumprir essa demanda, né? Às vezes tem gente que acredita que esse é o caminho. Tem algumas teorias pedagógicas até hoje ultrapassadas, mas que acreditam que às vezes a repetição ela é fundamental para o pensar. E aí alguns pensamentos mais elaborados vão mostrar que não é isso. Mas vamos pensar bem. Às vezes existem para casas com 30, 40 exercícios de matemática. Repete-se a mesma lógica de raciocínio. Com o quinto ou sexto exercício, o estudante já dominou aquele pensamento, o raciocínio elementar. Mas ele fica repetindo enfadonhamente 30 e 40, isso não acrescenta no crescimento intelectual de ninguém. Então são para-casas em excesso, muitas vezes desnecessários, pouco inteligentes, e isso torna o para-casa algo chato para os estudantes. Sim. E até para os próprios pais, porque na medida que algo não é desafiador, ele vai se tornando cada vez menos prazeroso. Sim. Então é difícil para o pai convencer o filho de estudar, de fazer estudar já é pesado muitas vezes, né? Mas quando a coisa não é muito inteligente, então às vezes fica mais difícil. Não quer dizer que isso aconteça sempre, mas é um relato que com responsabilidade a gente que discute educação tem que colocar para a sociedade, para as pessoas pensarem também e para a gente se repensar, enquanto educadores e a própria sociedade se repensar sobre o que ela espera da educação. Ok. O para-casa, o momento do para-casa, os pais precisam acompanhar, devem acompanhar esse momento ou não devem? Sim. Olha, a gente tem que educar as pessoas para a autonomia, sempre, desde cedo. Então, a gente tem que ensinar sempre para que a pessoa consiga pensar por si só, pensar sozinha, ter suas opiniões, balizada em informações, em opiniões alheias, em livros, etc. Mas educar para a autonomia significa o quê? Você tem que ensinar a pessoa a pensar. Então, os pais devem acompanhar? Devem e até podem acompanhar. Agora, é muito importante que o pai nunca responda para o filho uma pergunta, né? Se o filho tem alguma dúvida, né? Tem pai que faz o trabalho. Sim, faz para o filho, até com boa fé, mas acaba não ajudando muito, né? Se o filho tem alguma dúvida, tem alguma questão, mesmo que você saiba a resposta, mostre para ele onde pesquisar, como pesquisar. Se às vezes ele te pergunta o significado de alguma palavra ou de alguma frase, não responda diretamente. Dê algum exemplo, faça alguma associação para que ele consiga pensar e chegar à sua própria conclusão. O processo de aprendizagem, ele se dá internamente na medida que a gente vai criando sempre novas conexões com o que a gente já sabe. Vygotsky, né, um psicólogo que discutiu muito o processo de aprendizagem, já mostrava isso. Então é importante que o pai acompanhe, mas sempre oriente o aluno como ele vai descobrir a resposta, as suas respostas a partir do que ele tem de conhecimento, nunca dando respostas prontas. Cabe chamar a atenção para um detalhe, Angélica, que às vezes também, quando o para-casa não é muito bem pensado, o para-casa não é voltado para a criança ou para o adolescente. É um para-casa, às vezes, muito exigente, que às vezes ele é feito para o pai responder e não para a criança. Então, se o para-casa também tiver um nível que vai além dessa competência cognitiva da criança, pode ser um problema. Eu acho que cabe o pai, percebendo isso, respeitosamente, procurar a escola e dialogar. Porque eu acho que a conversa é o melhor método para a gente conseguir qualificar e melhorar a educação. Qual o melhor momento para o aluno fazer o para-casa? Quando ele volta da escola, né? Ou ele descansa primeiro, faz no outro dia, né? Quando estuda à tarde, pode fazer no dia seguinte. Qual que é o melhor horário? Olha, o importante é que a gente fala de autonomia, né? É que cada família, cada criança, cada adolescente descubra qual é o seu melhor momento. Alguns rendem mais de manhã ou à tarde, dependendo das funções que tem, das atividades que faz. Mas o importante é criar uma rotina. Então é sempre importante ter uma rotina estabelecida e parar para estudar. Eu ouço muito perguntas desse tipo quando a gente fala com pais por aí, né, pelo estado afora. É muito comum os pais quererem, às vezes, uma resposta muito pronta. Cada família tem que construir sua história. Agora, é muito importante que crie a rotina,
crie horários para sentar e estudar, independente da escola ter sugerido ou não alguma atividade. Sempre está parado estudando, está dedicando uma parte do dia àquele tipo de atividade intelectual, que é estudar disciplinas escolares, correlacioná-las com o mundo, porque isso vai criando um hábito de estudar. O fato de repetir muitas vezes aquele ritual se torna para a pessoa quase que uma necessidade positiva. É mais ou menos semelhante a quem faz caminhada, faz alguma atividade física. Se torna algo tão importante na vida que você incorpora e faz aquilo com um prazer maior. Sábado e domingo também? Olha, Angélica, não existe uma receita pronta, né? Eu acho que quem gosta de estudar ou quem está descobrindo alguma coisa interessante, às vezes não percebe nem que é sábado e domingo porque gosta de fazer. Tem algum livro que eu estou lendo, às vezes, que está tão envolvente, que eu faço isso no domingo, faço no sábado. Eu quero ter um horário livre para poder me dedicar. Eu acho que o estudo é isso. Se as pessoas têm uma rotina, têm uma metodologia de estudar inteligente, elas fazem isso com um prazer. Claro que a gente não pode transformar isso em algo enfadonho, muito pesado, né? A gente tem que pensar que a vida tem uma plenitude, a gente tem que ter lazer, tem que ter espaço com as pessoas, tem que às vezes ser algo leve, isso faz parte. Mas o estudar, ele pode ser feito no final de semana se as pessoas sentirem que é possível fazer e que isso complementa para a vida. Ok. Então, essa é a dica. Deixar autonomia. Sim. Não é? A criança tem que ter autonomia e tem que ter rotina. Sim. Isso não quer dizer que se eu educo meu filho para ter autonomia, que ele não tenha que ter cobrança. São coisas diferentes. Responsabilidade a gente aprende também com a cobrança. A cobrança durante muito tempo foi vista na educação como algo negativo. Não é. Cobrar de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, é papel dos pais. Quem não tem limite, quem não tem regras, não consegue conviver na sociedade que nós vivemos, né? Então a cobrança, no primeiro momento, ajuda a pessoa a ter referência, a ter limites. O pai que cobra e que ajuda o filho a pensar, ele contribui muito positivamente para a educação. Muito bem. Então está aí, Marco, eu queria agradecer a sua participação, tirando as dúvidas, né, as minhas dúvidas, as dúvidas de todos os pais, né, com relação ao para casa. E é isso. Educar não é fácil, mas tem que ser prazeroso. Sim, e é uma tarefa da escola, dos pais, da sociedade, né? Educação é responsabilidade coletiva, né? Muito bem. Obrigada, viu? Olha, essa dica para a gente não fazer para casa no lugar dos filhos é importantíssimo, né? Afinal de contas, eles é que precisam aprender. Vamos para o intervalo? Já já a gente está de volta.